Fala galera, beleza? Mais uma vez aqui gravando esse vídeo para vocês. Essa semana aí, ao longo dela, eu fiz vários vídeos, né? Falando sobre diversos assuntos que eu achava interessante, dicas, assim, procurei ver na lei quais pontos poderiam estar aí, né? Sendo perguntados na prova, né? Enfim, mas procurei, né? Falar sobre pontos específicos, né? Demos aí um total de 5 ou 6 dicas, se eu não me engano, que eu fiz vídeos, eu não lembro agora quantos foram, mas estão aí disponíveis no grupo, tá? Espero que tenha sido de grande valia, conforme prometi. E agora estou fazendo esse vídeo aí da revelação, tá? Tô com a lei aqui na minha frente, assim, pontos muito batidos são a questão do prazo do estágio probatório e da validade do concurso, que nós já falamos numa dica, que são de 3 anos, tá? Ambos, posicionamento recente do STF dizendo, né, favorável à junção dos dois prazos, ou seja, não é 24 meses, mas lembrando que a lei fala em 24 meses, né? Falamos disso. Posse e exercício, né? Também é importante. Se você é nomeado e não vai lá tomar posse, essa nomeação ela fica sem efeito, tá? Mas se você toma posse e não entra em exercício, você é exonerado. Lembrando, gente, que é importante falar da diferença entre demissão e exoneração, né? A prova gosta muito de levar o candidato a se confundir, normalmente em provas de concurso. Então, a exoneração a exoneração, tanto como a demissão, é uma forma de vacância, tá? Só que é importante lembrar que a demissão é fruto de uma sanção disciplinar, ou seja, né, a demissão ela é fruto de um processo administrativo disciplinar. Quando não há um processo administrativo disciplinar, você não tem demissão, né? A pessoa pode pedir exoneração ou a pessoa ser exonerada pela própria administração de uma função comissionada, por exemplo. Não há uma sanção, né? Há apenas o mover da máquina pública, né? Então, assim, lembrar que demissão tem a ver com sanção disciplinar e exoneração não. Então, essa é a grande diferença aí, que numa questão a banca pode levar você a se confundir. Então, é importante ter em mente que a demissão ela é fruto de uma sanção disciplinar, tendo, né, aí os prazos prescricionais, como nós falamos, né, para você poder rever esse ato, né, são 5 anos. Lembrando que demissão, cassação de aposentadoria, né, e destituição de cargo público são consequências de um processo administrativo disciplinar, tá ok? Vamos lá. Falamos sobre a estabilidade, né? Então aquele ponto da demissão e da exoneração eu acho que é um ponto importante, né? Os vários tipos de provimento derivados que nós vimos, né? Mas entre eles a recondução é importante, que lembrar que esse reconduzido ele não tem direito à indenização, tá? Só aquele que foi reintegrado, uma sentença judicial transitada em julgado, ela não cabe mais recurso, obriga em cumprimento de sentença o servidor retornar ao serviço público ativo, e aí este servidor estável que está no lugar dele, ele é reconduzido ao cargo anterior sem qualquer tipo de indenização. Então, lembrando, há uma diferença. O reintegrado é indenizado nos valores que deixou de perceber no tempo do seu afastamento, da sua demissão, né? Enfim, né? Que foi a sanção aplicada pela administração, bem como as vantagens, as promoções, enfim, tudo que deixou de receber, ele vai receber retroativamente. Já quem estava no cargo dele é somente reconduzido, gente, sem qualquer tipo de indenização. Isso é texto de lei, tá? Então não vamos esquecer isso. Isso é um ponto importante. Continuando aqui na lei, assim, a prova normalmente pega pontos específicos, né? Aqui, eu vou falar aqui da ajuda de custo, lembrar que isso foi me questionado na sala, me questionado depois também. A ajuda de custo é sempre quando o servidor público ele é deslocado no interesse da administração, ou seja, não tendo interesse da administração, não há ajuda de custo, nem antes de você entrar na administração pública, ou seja, você vai trabalhar em Silva Jardim, né? Assim, não tem ajuda de custo para você ir para Silva Jardim, nem se mudar para lá, então esquece isso, tá? Tira isso da cabeça. Você tem que estar no exercício do cargo e ser transferido no interesse da administração. Aí sim, você vai ter ajuda de custo aí para se locomover, para se deslocar, para se mudar, né? O município de Silva Jardim é enorme, como já falamos, né? Então, assim,
enfim, o município faz com que você se desloque muitos quilômetros. Brincadeira, gente, vamos lá, vamos continuar aqui, porque no instantinho já temos 5 minutos de vídeo, né? E a lei é extensa. Então, assim, eu estou fazendo aqui mais um apanhado do que eu acho que pode cair, tá? Então, assim, lembrando que eu não posso chegar como um guru aqui, tá? E chegar, ó, eu sonhei que vai cair isso. Não, entendeu? Eu acho que a gente tem que ser racional, né, gente? Responsável e trabalhar com pontos que são nevrálgicos, né? Na questão da prova, né? A questão do direito de petição é importante a gente falar, porque eu falei isso em sala e é muito importante reiterar. Gente, só cabe o pedido de reconsideração uma única vez. Então você fez um requerimento para a autoridade competente. Esse requerimento foi negado, você pode pedir reconsideração? Pode. Porém, se esse pedido não for reconsiderado, você vai recorrer, entendeu? Você vai recorrer e, enfim, não vai pedir mais reconsideração, você vai recorrer. Então, gente, tanto que aqui a lei fala caberá recurso do indeferimento do pedido de reconsideração e da decisão sobre recursos suscetivamente interpostos, ou seja, reconsideração é uma só vez. Ou seja, você não vai pedir reconsideração mais de uma vez, é só uma única vez, tá ok? Por favor, não façam isso, só cabe uma vez, tá ok? É um ponto a ser lembrado a vocês, tá ok? No regime disciplinar, no artigo 111, nós temos um rol aí, elencando dos deveres, né? Ou seja, né? Fala também da acumulação ilegal depois, né? Ou seja, lembrando que a acumulação ilegal, gente, ela presume-se de boa fé. É estranho, né, que eu tô falando. A acumulação ilegal, como é que é assim, né? Se presume-se, né, de boa fé. É porque você pode estar lá com 3 matrículas, por exemplo, e aí a administração descobre, ela vai te notificar para você fazer o seguinte: em 10 dias você se manifestar, você vai ter que o quê? Pedir exoneração em uma das matrículas que você tem, tá? Ou na que você foi acionado ou em outra que você não foi, né? Porque senão ela vai entender que você está de má fé e vai abrir um processo administrativo contra você, culminada com a pena de demissão. Ainda vai comunicar aos outros órgãos, né? Os outros órgãos não, as outras pessoas jurídicas, né? Porque pode ser uma matrícula no município, uma no estado e uma na União. E aí você corre o sério risco de ser demitido em todas, porque a acumulação, a regra da Constituição é que ela é vedada. Existem exceções que são, como o próprio nome fala, exceções. É rara a acumulação, porque a regra geral é a vedação. Então, gente, tomem cuidado. Ou seja, no primeiro momento, a administração pública entende que você está de boa fé, notificado para tomar, né, as devidas providências, ou seja, a exoneração da terceira matrícula, por exemplo, do terceiro cargo. Se você não fizer, abre-se um processo administrativo, verificada a acumulação ilegal, que é o que vai acontecer se você estiver de fato fazendo. Você será condenado, perderá, né? Você será demitido do serviço público ao qual foi identificado e será obrigado a restituir todos os valores pagos indevidamente no tempo da sua acumulação indevida. Ou seja, tomem muito cuidado com isso. Tá ok, gente? As penalidades, a gente viu que tem advertência, suspensão, demissão, cassação de aposentadoria, destituição de cargo em comissão, destituição de função comissionada. Então, assim, as penalidades são essas, vimos. Tem um rol lá do 124 que você tem que prestar atenção, que do 1 ao 7 é advertência, do 8 ao, se eu não me engano, ao 18, perdão, ao 13 é suspensão, e as demais é demissão e outros casos, né, que a própria lei no artigo 127 fala, que é crime contra a administração pública, abandono de cargo, lembrando que é 30 dias consecutivos sem dar notícia, ou 60 dias, né, a própria lei fala. Então tomem cuidado, tá ok? Lembrando, o inquérito que vai ser feito durante o procedimento administrativo, né? Gente, eu fui olhar aqui porque minha cachorra tá passando aqui por trás. tá escutando aqui o que eu tô falando com vocês. Aí ela sentou aqui e ver o que ela estava fazendo. Enfim, então o inquérito fala que o servidor é assegurado a ampla defesa e o contraditório e a defesa técnica. Aí eu falei para vocês a súmula 5, né? A súmula vinculante número 5 do STF, que diz o seguinte, que a falta de advogado no processo administrativo não gera nulidade desse processo.
Então, gente, tome cuidado. Se ele quiser ser advogado, beleza, pode ir. Mas a partir do momento que ele está lá e ele requer o advogado, ele não pode mais destituí-lo. Ou ele vai ser advogado e no meio de sua defesa sente que não está conseguindo se defender e pede um advogado, pode. Ou então ele já vai com o advogado e fica até o final. Ele não pode entrar com o advogado no processo administrativo e no meio, não quero mais advogado. Até porque mesmo o advogado vai, por ser um técnico, vai trabalhar, eu falei sala de aula, vai trabalhar técnicas de defesa que ele não domina, porque o advogado é um profissional. E sendo profissional ele vai trabalhar técnicas de defesa que, se não continuadas, vai prejudicar aquele servidor. Então, a regra é, não prejudica. Ele pode ser advogado? Pode. No meio do processo ele pode solicitar um advogado? Pode. O que não pode é ele entrar com o advogado e no meio dispensar o advogado e ficar sem. Não pode. Essa é a questão. Beleza? Então, vimos isso também, muito importante. Eu quero falar sobre a questão da revisão do processo, gente. Isso é importante. Gente, a revisão do processo não é recurso. Porque se for recurso, não é revisão. O recurso, ele é fruto de um inconformismo, ou seja, se você não está satisfeito com uma decisão da administração pública, você recorre. Se você exauriu todos os meios de recurso na administração, você procura a via judicial. O que não pode acontecer é você utilizar o processo de revisão como um recurso, não é isso. O processo de revisão ocorre quando, após encerrado o procedimento administrativo disciplinar, surgem novas provas que não estão no processo originário ou que não foram analisadas. Ou seja, você tem ali uma situação que você vai estar fazendo com que a autoridade responsável, a autoridade competente, abra o processo de revisão, tá? Claro, você vai ter que apresentar provas, testemunhos de que aquelas novas provas não foram analisadas e que devem ser analisadas porque elas, de fato, levam à comprovação da inocência ou da não ocorrência do fato. Então, isso é importante, gente, tá bom? Então o processo de revisão ele pode ser feito não só pelo titular do direito, mas os seus sucessores. Por exemplo, né, nós falamos que o servidor foi demitido, mas após a sua morte, a esposa, o filho descobre um fato que não foi analisado. Ele pode levar essa situação à autoridade competente, que abrirá o processo de revisão e fará. E se for positiva a revisão, esse servidor, ele, como já está falecido, ele, né, vai ter direito, né, os seus familiares a uma pensão. Então os familiares vão receber o retroativo e a mulher, né, perdão aí gente, bati na câmera, vai ter direito a uma pensão e os dependentes que a lei diz que tem, tá? Então os seus dependentes aí e os dependentes economicamente, né, desse servidor que está falecido vai ter direito. Então, por isso que é importante fazer o processo de revisão. Então, o que eu quero tocar aí no ponto é que o processo de revisão não é recurso, gente. O mero conformismo é recurso. O que se tem que analisar aí são novas provas. E quem vai fazer a produção da prova é quem está alegando, ou seja, o parente, o familiar, o filho, a mãe, a esposa, a companheira, é que vai estar lá provando. Ela tem um ônus da prova. Então, não somente falar que tem novos fatos, mas provar que aqueles fatos não foram analisados e que devem ser analisados para rever o processo. Aí entra no caso da revisão do processo, que após a instalação da comissão revisora, segue o mesmo processo, o mesmo procedimento da comissão do processo administrativo disciplinar, ou seja, vai fazer a mesma coisa, tá ok? Inquirindo testemunhas, intimando, enfim, vai fazer a mesma coisa. Tá ok, gente? Então, esse é um ponto que eu queria abordar com vocês para que vocês possam ir com a mente tranquila. Afastamento preliminar, gente, é possível? Lembrando que esse afastamento é de 60 dias, tá? Prorrogável por igual período. Ou seja, vamos falar igual período não, né? 60 dias prorrogável por mais 60 dias, sem prejuízo da remuneração do servidor. Ou seja, se a comissão identificar que aquele servidor pode gerar dano à investigação, risco, né? Seja com eliminação de provas, seja com intimidação de testemunhas, a administração vai afastá-lo, mas ele vai continuar ganhando, tá ok? 60 dias, se ao longo de 60 dias, a critério da autoridade competente, né, que a comissão vai ter que arguir isso junto à autoridade competente e pedir e justificar porque precisa de mais 60 dias, né? E deferido os 60 dias, ele fica ganhando também. Após 60 dias, né, somando 120, ele volta. Não terminou o PAD, aí ele não pode fazer nada, ele vai voltar para suas funções, tá? O que não pode é ele ser penalizado
pela mora da administração pública, né? Então, gente, tomem cuidado com isso aí. Então, ele vai voltar, ele não vai deixar de perceber. E esse tempo, gente, conta para efeito de aposentadoria, tá? Não esquece não, tá? É afastamento, mas ele fica ganhando, fica contribuindo, tá? Gente, a aposentadoria que a gente falou bem rápido ali no final, já estava terminando a aula. Lembrando que tem 3 tipos, a por invalidez permanente, aqui aquela pessoa, né, fica inválida para o serviço ativo, né? Tem também a aposentadoria que a gente chama de expulsória, né, de brincadeira, que na verdade é compulsória, que ali fala 70, mas hoje é 75 pela Constituição Federal. Então, entendimento hoje majoritário STF, Constituição, 75 anos. E tem aquela que é voluntária, né, que tem os requisitos de 30, 35 anos de contribuição com integral, 30 e 35 parcial, se for por tempo, por idade. E tem a dos professores, né, que são diferenciados, que é o prazo de 25 e 30 anos, voluntariamente, né, recebendo aí o valor integral, tá ok? Então, gente, outro ponto, invalidez permanente é precedida de uma licença de 24 meses, ou seja, a pessoa não vai se aposentar por invalidez, mesmo que essa invalidez dela seja ocasionada por uma doença grave, a não ser que ela tenha tirado essa licença de 24 meses. O artigo 24 meses. O artigo 181 é claro, né? Com relação a isso, a aposentadoria de invalidez será precedida de licença para tratamento de saúde por período não excedente de 24 meses. Ou seja, em 24 meses tirou licença para se tratar, não conseguiu, está inválido, vai aposentar por invalidez, tá, gente? Então, assim, tomem cuidado que tem que ter essa licença, que não deve ultrapassar os 24 meses, tá bom? Então tem que tomar cuidado com isso, tá? O vídeo já está com 17 minutos, gente, vamos lá. Não que isso seja ruim, mas eu estou preocupado com o YouTube mesmo, tá? Tem os diversos tipos de licença, licença gestante, 120 dias, tá? Adotante também tem aí, né, licença também. A servidora que adotar ou obtiver a guarda judicial terá até um ano já serão concedidos 90 dias de licença, tá? No caso de adoção guarda de criança com mais de um ano, será de 30 dias. O pai tem licença paternidade, galera, 5 dias, tá? Para os homens aí. Aí fala aqui da pensão, né? Quem são os beneficiários da pensão? A pensão vitalícia, né? E a pensão até cessar a incapacidade, por exemplo, né? De um menor que, por exemplo, tenha uma doença e ele é incapaz e aí de repente ele se cura dessa doença. Isso é possível, tá, gente? E aí aquela incapacidade ela vai cessar e ele vai parar de receber a pensão, né? Então, e os dependentes, né, economicamente, né, desse servidor falecido, também tem direito, tá, ok? Dependência aí, gente, é econômica, gente, essa dependência econômica, tá? Dependência não é afetiva, não, é econômica. Ele declarava ele lá como beneficiário do INSS, ou então declarava ele no imposto de renda, pagava escola, alimentação, é dependência econômica mesmo. Até a mãe, se depender economicamente, vai entrar também aí, gente, tá? Então, assim, é isso. Então, assim, você tem a sua mãe idosa, ganha uma aposentadoria, mas, pô, você sabe que idoso no Brasil ganha merreca, né? Ganha um salário mínimo. Com salário mínimo não dá para nem comprar os remédios. Então, muitas aí ajudam suas mães e pais que precisam dessa ajuda, né? Gente, eu não consegui trabalhar esse ponto, vou falar sobre ele agora. A questão da contratação temporária e excepcional no serviço público. O próprio nome fala, é temporária e excepcional, gente. Então, a lei fala, é clara, né, que a necessidade é temporária e excepcional de interesse público, que as contratações que visem combater epidemias no prazo de 6 meses, fazer recenseamento no prazo de 12 meses, atender a situações de calamidade pública durante 6 meses, substituir professor ou admitir professor visitante, inclusive estrangeiro, em 48 meses, permitir a execução de serviço por profissional de notória especialização, inclusive estrangeiro, nas áreas de pesquisa científica e tecnológica durante 48 meses, atender outras situações de urgência que vierem a ser definidas em lei em 6 meses e a execução de convênios firmados com a União Federal, Estados e outros municípios obedecidos os prazos de suas vigências. Contratar profissionais da área de saúde até que se promova o concurso público, deverá ocorrer no prazo de 6 meses.
As contratações que trata o artigo terão dotação específica e obedecerão os seguintes prazos, né? E aí ele vai elencar, ele vai dar uma resumida nesses prazos que ele está falando aí. Nas hipóteses do inciso 1, 3, 6 e 8 são 6 meses. Na hipótese do inciso 2, 12 meses. E na hipótese do inciso 4 e 5, 48 meses. Os prazos de que trata o artigo anterior são improrrogáveis, gente. Então, lembrando, a contratação ela é temporária, ou seja, ela é no interesse da administração para, naquele interesse público ali, sanar aquele problema, seja de surto epidêmico, necessidade de um recenseamento, necessidade de professores, necessidade de profissionais de saúde. Então, a regra é clara, é temporário, gente. Então, a lei fala, e o prazo, isso aqui é importante, é improrrogável, não se prorroga. O artigo aí, perdão, no parágrafo 1º, né, do 222, ele fala quais são os incisos que tem 6 meses, quais são os incisos que são 12 meses e quais são os incisos de 48 meses. Então, acabou esse prazo? Acabou, vai ter que fazer um novo decreto, uma nova lei para estipular essa necessidade, esse interesse público para contratação temporária novamente. O que a gente sabe que acontece muito, infelizmente, nas prefeituras pelo Brasil, que não deveria ser regra, porque a prefeitura não tem dinheiro e ela acaba o quê? Fazendo isso, né? Mas aqui faz-se a regulamentação disso. Gente, finalmente vamos terminar aqui a lei. Disposição geral. Leiam este capítulo. Lembra que eu falei do parágrafo único? Que todo parágrafo único é importante? Então, aqui na lei fala capítulo único. Se é único é porque é muito importante, só tem ele. Então, gente, leiam, porque tem disposições ali que fatalmente o avaliador pode te perguntar. Ah, é besteira. Por exemplo, o artigo 223 fala: o dia do servidor público, né, lá do município de Silva Jardim, será comemorado no dia 28 de outubro. Porra. Pô, que importância. Porra, mas pode perguntar. E se tiver lá, você vai acertar. E a maioria que leu a lei vai saber que esse dia vai marcar e vai sair na frente. Porque é o tipo de pergunta que eu falei para vocês. É o tipo de pergunta que a galera responde certo. Você tem que responder também, porque se você não responder, você vai ficando para trás. Tá? E aí fala outras regras também, que é o concurso, né? Poderão ser instituídas no âmbito dos poderes executivo e legislativo os seguintes incentivos funcionais, além daqueles já previstos nos respectivos planos de carreira: prêmios pela apresentação de ideias, inventos ou trabalhos que favoreçam o aumento da produtividade e redução dos custos operacionais, a concessão de medalhas, diplomas de honra ao mérito e condecorações e elogios, né? Ou seja, gente, isso aí é uma forma de você premiar o servidor que vem com uma ideia maneira. Ao servidor público civil é assegurado nos termos da Constituição o direito de livre associação sindical e os seguintes direitos para outros dela decorrentes. Ou seja, já falamos que o servidor pode, ter direitos, né? Então, com relação à associação sindical, está na Constituição, tá ok? E é isso, gente. Vou finalizar por aqui. Espero que eu tenha ajudado vocês. Ele faz também a definição da família do servidor, nos anos 28, falando que a família do servidor, além do cônjuge e filho, quaisquer pessoas que vivam as suas expensas e constem como assegurados no seu assento funcional. Então é isso, galera. Desejo a vocês uma excelente prova. Tenham paciência, leiam a letra da lei, estudem, façam os exercícios. Ninguém até agora me mandou nenhuma pergunta, então acho que está todo mundo sabendo tudo, tá ok? Então vamos lá para essa prova arrebentar, gabaritar, tá ok? E depois da prova me mandem mensagem, falem como é que foi, que eu tô aqui aguardando ansioso para receber ótimas notícias. Valeu? Um abraço, galera. Fui!